história do esporte no Brasil. O bicampeonato mundial do piloto Emerson Fittipaldi. Imagine, Emerson entrou no mesmo cockpit da McLaren que pilotou 40 anos atrás. E o repórter Reginaldo Leme acompanhou tudo de pertinho e conta pra gente agora. Emerson Fittipaldi e McLaren. Um casamento que começou com uma aposta arriscada e durou pouco, apenas 2 anos. Mas rendeu o segundo e último título mundial do pioneiro do Brasil na Fórmula 1 e o primeiro da equipe inglesa, que assim começou sua trajetória de sucesso e hoje soma 9 títulos mundiais de pilotos e 8 de construtores. O Spot Espetacular veio à futurista sede da McLaren em Woking, no interior da Inglaterra. Um prédio de 32 mil metros quadrados, construído há 10 anos. Mas em 74, a McLaren era uma pequena oficina ao lado do aeroporto de Heathrow, em Londres. Aqui, nesse prédio número 17 da David Road, em Colnbrook, Emerson veio assinar o seu primeiro contrato com a equipe. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei na McLaren, eu fiquei impressionado que era tudo bem organizado, tudo limpinho. Um prédio pequeno, mas um conteúdo um potencial muito grande. E é o que é a filosofia da McLaren até hoje, uma equipe super organizada, tudo certinho. E aqui era verdadeiro ninho das águias, né? Que saiu cada máquina daqui espetacular. Pensei, e visitando aqui, que eu me convenci que era a equipe certa para ir. Não foi uma decisão fácil. Emerson saía da tradicional Lotus após um problema com o dono, Colin Chapman. No Grande Prêmio da Itália de 1973, o brasileiro ainda tinha chances de título, mas a equipe não cumpriu um acordo. Com Ronnie Peterson em primeiro e o brasileiro em segundo, Chapman não deu ordem para que o sueco cedesse a posição. Com isso, Emerson perdeu a chance do bicampeonato e a paciência com a equipe. Ganhou o aval de um novo patrocinador para montar um projeto em outro lugar. Essa decisão, os patrocinadores deram na minha mão. Escolha a equipe que você quiser ir, que nós vamos junto com você. E o motivo que eu escolhi a McLaren era porque a M23, esse carro, era um carro muito bem construído, é um carro muito convencional, não tinha nada especial. E eu via que para 74 tinha um potencial grande. Os testes de pré-temporada reforçaram a impressão de que o casamento seria bem sucedido. Só que um erro, até certo ponto primário, colocaria tudo a perder logo na estreia na Argentina. Eu desliguei, né, a chave geral, que tem até hoje aqui no volante. Ó. O carro apagou, eu lembro que eu parei na grama, falei pane elétrica. Passou todo mundo, eu olhei e falei, desliguei o carro. O importante é terminar a corrida e se terminar na frente. A história foi bem diferente na segunda prova no Brasil. Vitória com direito a erguer a bandeira brasileira no pódio. A primeira metade da temporada indicava que a Ferrari, nas mãos de Clay Regazzoni e um recém-chegado Niki Lauda, seria a grande adversária do ano. Ali começava uma das maiores rivalidades da história da Fórmula 1. McLaren contra Ferrari. Foi um ano, Reginaldo, de muita disputa com a Ferrari, né? Os dois, tanto o Niki quanto o Clay, entre eles dividindo os grandes prêmios, porque eles andavam muito perto um do outro. Foi assim o primeiro ano que o Niki realmente começou a ganhar a corrida e aparecer assim como um super piloto de Fórmula 1. Era muito difícil andar na frente das Ferraris. 1974 foi meu primeiro ano na Ferrari. Venci minha primeira corrida da carreira em Jarama, na Espanha. E depois cometi alguns erros. Lembro que saí da pista em Nürburgring, cometi 2 ou 3 erros e no fim o Emerson foi campeão mundial. Eu era muito inexperiente para lutar com Regazzoni e Fittipaldi. Ti ricordi quello che diceva Ferrari? A Ferrari dizia que o pior adversário de um piloto é seu companheiro de equipe. Provavelmente, Montezemolo favorecia Niki Lauda.
Pelo menos era a impressão que Clay Regazzoni tinha. E o Clay poderia ter vencido o campeonato, mas eu acredito que tenha sido uma decisão política. É fato que Nick era muito bom, mas estava menos no coração dos torcedores da Ferrari que Clay. Ultrapassa de forma sensacional Emerson Fittipaldi. Mas a disputa na temporada não ficou restrita aos carros de McLaren e Ferrari. Sem o ídolo escocês Jack Stewart aposentado desde o fim de 73, a Tyrrell investiu em um jovem sul-africano. Mais conhecido por seus acidentes, George Scheckter incomodou os favoritos em 74. Chegou inclusive com chances de título no fim do campeonato, após vencer na Suécia e na Inglaterra. Hoje, Scheckter é fazendeiro e cultiva produtos orgânicos no interior da Inglaterra. É onde ele guarda todos os carros que pilotou, como a McLaren de 73, a Ferrari com a qual foi campeão em 79 e a Tyrrell 007, aquela do duelo com Emerson em 1974. Eu pilotei o carro do Jack Stewart nas duas primeiras corridas e não gostei, de maneira nenhuma. Eu senti, quando mudei da McLaren para a Tyrrell, que a equipe estava um pouco atrasada em termos de tecnologia em relação à McLaren. Não eram tão avançados. Eles fizeram este carro para que fosse mais fácil para eu pilotar. Não sei se foi a coisa certa, mas este carro era competitivo. No Canadá, no entanto, a roda quebrou e eu bati no muro. E na última corrida, o campeonato já estava praticamente terminado para mim. Cheguei em terceiro naquele ano. Lembro que o Emerson era o meu rival. Eu tentava fazer com que ele ficasse nervoso nos boxes. Falava algumas coisas, mas não funcionava. Ele não ficava nervoso. Na penúltima etapa do Mundial, Emerson ganhou e Regazzoni chegou em segundo. Indo para o Canadá, eu falei, se ganhar no Canadá, nós vamos ter grande chance. E aconteceu. Eu ganhei o Grande Prêmio do Canadá, foi, assim, na minha opinião, o Grande Prêmio mais importante, né, porque foi quase na decisão do campeonato e foi o que a gente conseguiu virar o campeonato. O resultado deixou os dois pilotos empatados com 52 pontos na liderança do campeonato. Naquela época, vale lembrar, a vitória valia apenas 9 pontos e só os 6 primeiros colocados pontuavam. Bem diferente da Fórmula 1 de hoje, a vitória vale 25 pontos e os 10 primeiros pontuam. A decisão do Mundial foi para Watkins Glen, nos Estados Unidos. Por coincidência, a mesma pista onde Emerson havia feito história 4 anos antes, conquistando a primeira vitória do Brasil na Fórmula 1. Era muita pressão em cima de mim, dos mecânicos, da equipe toda, porque quando você vai para o último Grande Prêmio, sabendo que você vai decidir um Mundial contra um outro piloto só, quem chegar na frente, uma posição vai ser o vencedor, vai ganhar o Campeonato Mundial. Foi a única vez na minha carreira inteira de esportista como piloto que eu só dormi 4 horas. Não consegui dormir mais de 4 horas. Emerson e Regazzoni travaram uma disputa memorável e muito arriscada também. A batalha com o Regazzoni na pista começou até no grid. Eu não conseguia olhar para ele, ele não olhava para mim. Nós largamos lado a lado, os carros não estavam bons. Os mecânicos da McLaren não olhavam para os mecânicos da Ferrari, os da Ferrari não olhavam para nós, um carro do lado do outro. Ele largou na frente, quando nós entramos na reta principal, eu peguei o vácuo da Ferrari, eu falei, se eu conseguir passar ele na entrada do fim da reta por dentro, eu acho que eu tenho chance de abrir dele e vai decidir o Mundial ali. No meio da reta, a hora que eu peguei o vácuo dele e saí, ele viu, eu já estava com o bico na lateral da Ferrari, e ele foi me apertando para a grama. Entrei com 2 rodas na grama, não tirei o pé, ele achou que ia tirar o pé. Aí eu pensei rápido, eu falei, bom, se eu continuar com 4 rodas eu vou perder controle e vou virar. A minha última chance agora é jogar a McLaren contra a Ferrari, em minha reta. Joguei. Joguei o carro, ele surpreendeu o Clay, ele tirou o carro para não bater os dois, nós vamos virar na reta. E na curva eu já estava por dentro e acabou a corrida e fui campeão mundial. Depois disso, Regazzoni teve problemas com a Ferrari e chegou apenas em 11º, 4 voltas atrás.
George Scheckter, que ainda tinha chances matemáticas de título, ficou a pé a 15 voltas do fim. Melhor para Emerson, que chegou em quarto e garantiu o bicampeonato mundial de Fórmula 1. Eu ia reclamar na coletiva depois do que o Clay tinha feito comigo, mas eu falei, não, mas eu sou campeão mundial, agradecer a Deus, estou tão feliz, deixa ele. Um dia histórico, não só para o Brasil, mas também para a McLaren, até então apenas uma equipe de médio porte. Esta conquista de 1974 marcou tanto que até hoje a McLaren valoriza o feito de Emerson. Deste sentimento nasceu um desenho animado em homenagem ao brasileiro. E este ano em Monza, na Itália, a equipe lançou um livro especial para a comemoração daquela conquista. Emerson, a alma de um competidor, é o nome do livro. Muita gente da Fórmula 1 prestigiou a tarde de autógrafos no motorhome da McLaren. Olha só a pilha de livros que ele tinha para assinar. Este é o carro que deu o primeiro título mundial à McLaren. O nome do modelo é M23, um dos melhores da história da Fórmula 1. Emerson se reencontrou com ele esse ano em Silverstone, durante um desfile de carros clássicos. O último grande prêmio que eu ganhei foi aqui em Silverstone com esse carro. Então voltar aqui em Silverstone, depois de tantos anos, e ser parte dessa comemoração, 50 anos de Silverstone, e 40 anos do título mundial com a McLaren. É um ano muito especial para mim, muito especial. A McLaren devia ter colocado um slick que dá para virar um tempão ainda, viu? O carro é ótimo, está perfeito, né? Muito bom, muita sensação estar de volta aqui e guiar um carro que me trouxe tanta alegria também, junto com primeiro a Lotus, depois a McLaren. Espetacular, espetacular. 40 anos depois, o feito com a McLaren ainda emociona o rádio. Um pioneiro do automobilismo brasileiro e também de uma equipe que, a partir daquele momento, se tornou uma das maiores da história da Fórmula 1.